Olá, meu nome é Dilon Fonseca e eu vou estar apresentando uma solução do problema 6 do capítulo 1º do livro Curso de Física Básica, volume 2, Moisés do Sejong. Então, o enunciado diz: um reservatório tem a forma de um prisma cujas faces A, B, C, D e a linha B', C', D' são trapézios isósceles com as dimensões escaladas na figura. As demais faces são retangulares. O reservatório está cheio até o topo de um líquido com densidade ρ. Letra A. Calcule a força total F exercida pelo líquido sobre a base do reservatório. Letra B. Calcule a resultante R das forças exercidas pelo líquido sobre todas as paredes do reservatório. Compare-a com o peso total do líquido. Analise o resultado como ilustração do paradoxo hidrostático. Aqui a figura. Bom, primeiro, o que é o paradoxo hidrostático, né? Ele vai servir de motivação para a resolução desse problema. Então, considere essa imagem aqui: 4 recipientes contendo o mesmo líquido, a mesma densidade. A base desses recipientes todas têm a mesma área A, e a coluna de líquido é H nos 4 casos. A partir de uma situação dessas, podem surgir duas ideias aparentemente contraditórias. Por um lado, a força que o líquido faz sobre a base depende apenas de H e A. Ou seja, a força que o líquido exerce sobre a base, pela própria definição de pressão, vai ser pressão vezes a área. A pressão no líquido em contato com a superfície vezes a área dessa superfície. E pelo princípio de Steve, a gente tem que a pressão vai ser ρgH, sendo ρ a densidade do líquido e H a altura da coluna de líquido. Então, a partir dessas duas considerações, a gente tem que a força que o líquido exerce sobre a base é a mesma nos 4 casos. Ou seja, independe da quantidade de líquido que existe nos 4 reservatórios. Essa ideia pode entrar em confronto com essa segunda ideia aqui. Ou seja, por outro lado, o peso do líquido depende de seu volume. Então, é evidente que o peso do líquido contido nesse terceiro reservatório aqui vai ser bem maior do que o peso do líquido nesse quarto ou nos 2 primeiros. Justamente pela capacidade desse reservatório que, pela figura, a gente consegue ver que é maior. Então, um volume maior de líquido vai acarretar um peso maior de líquido. Então, a gente tem essas duas ideias que aparentemente não são conciliáveis. Okay, dado a motivação, eu vou agora mostrar a minha solução do problema. Coloquei aqui a figura novamente para referência visual. E se a gente lembrar, a letra A pede justamente a força sobre a base. Força que o líquido exerce sobre a base. Então, utilizando o mesmo raciocínio que eu estava falando aqui na explicação do paradoxo hidrostático, a gente tem, combinando a definição de pressão com o princípio de Stevin, que a força sobre a base vai ser ρgH-AB. Para a letra B, lembrando que a letra B pede a resultante das forças sobre todas as paredes, que o líquido exerce sobre todas as paredes do reservatório, a gente vai precisar, para achar esse resultado, a gente vai precisar fazer algumas considerações de simetria. Então, a primeira delas é considerar que essa face aqui de frente para a gente, ou seja, a face ABCD, tem a mesma área da face oposta a ela, ou seja, a linha B', C', D'. E são paralelas e possuem a mesma área. Dessa forma, a gente pode concluir que não importa qual seja a resultante da força sobre essa face, essa resultante vai ter uma magnitude exatamente igual à resultante sobre a face oposta.
Então, como a gente está interessado em calcular a resultante, essas duas forças, por terem a mesma magnitude, a mesma direção e sentidos contrários, vão se anular. Então, as forças sobre as faces A, B, C, D e a linha B', C', D' se anularão mutuamente. A segunda consideração não é exatamente um argumento de simetria, mas é uma consideração razoável de que, ao encher esse reservatório, a gente não coloca nenhuma pressão adicional. Então, a gente simplesmente adiciona um líquido com densidade ρ até o topo e não cria uma pressão adicional no interior desse reservatório, de forma que a pressão na altura H é nula. E dessa forma, a pressão sendo nula faz com que a força que o líquido exerce sobre a tampa, sobre o teto desse reservatório, vai ser também nula. Então, resta apenas, como a gente já tem a força sobre a base, resta apenas a gente calcular a força sobre essa área lateral aqui, B', C', e a sua oposta do outro lado. Lembrando que essas faces estão inclinadas por um ângulo θ em relação à horizontal. Então aqui eu coloquei um desenho, uma perspectiva frontal desse reservatório, ou seja, omitindo a dimensão B, dimensão de profundidade, para que eu possa explorar de novo a simetria, no sentido de concluir que qualquer que seja a força que age, que o líquido exerce sobre a face da direita, essa aqui, que eu representei por força direita aqui, essa magnitude, a magnitude dessa força vai precisar ser a mesma da força que o líquido exerce sobre a face oposta. Isso se dá pela simetria, pelo fato do trapézio ser isósceles. Então, a gente tem que a magnitude da força na esquerda vai ser igual à magnitude da força da direita, e eu vou chamar de F, para simplificar a notação. Então, resumidamente, para que a gente encontre a resultante, a gente vai precisar apenas encontrar F, fazer um pouco de álgebra vetorial, considerando também a força sobre a base que a gente já encontrou na letra A, e é isso que a gente vai fazer. A partir de agora, a gente vai encontrar a magnitude de F. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa considerar agora que como aquela face inclinada, os pontos, as partes infinitesimais de área dessa face não estão na mesma altura, a gente não vai ter uma pressão constante, a gente vai ter uma pressão como função de y. Estou introduzindo essa variável y aqui. E dessa forma a gente vai precisar adicionar as contribuições infinitesimais de força em cada nível, em cada profundidade, e somá-las. Matematicamente, quando a gente tenta expressar essa ideia, a gente está integrando. Então, estou usando de novo a definição de pressão aqui, encontrando F como sendo a integral da pressão dA, sendo dA um pedaço infinitesimal de área. E aqui, de novo, estou na perspectiva de frente para o reservatório, olhando aqui para essa dimensão inclinada, né, que tem tamanho L. E aqui eu já introduzi um referencial de y vai crescer para baixo, e y, enquanto variável, vai estar definida no intervalo entre 0 e h. O meu objetivo para conseguir computar essa integral vai ser encontrar dA como função de dy, porque eu sei que a pressão é uma função de y, então vou precisar fazer uma mudança de variável para integrar diretamente. Então, a partir daqui eu vou tentar encontrar dA como função de dy. A gente sabe que dA, de novo, aqui nesse desenho eu estou omitindo a profundidade, mas a gente sabe que vale B. E se a gente considerar o infinitesimal dA como sendo BdL,
sendo dl o infinitesimal unidimensional dessa dimensão inclinada aqui por um ângulo θ, né, cujo total é L, a gente vai ter, considerando a profundidade, que dA vai ser BDL. E aqui uma representação dessa tira de área da face lateral. E a gente sabe também que Y vai ser a componente, justamente a componente vertical de L em qualquer ponto. E a versão infinitesimal dessa relação é que, se a gente pegar um acréscimo dl, a componente vertical desse acréscimo dl vai ser dy. Então, a gente pode escrever que dl sendo θ é igual a dy. Juntando essas duas relações que a gente encontrou, a gente pode encontrar o que a gente estava procurando, que era dA como função de dy. Então, dA vai ser b sobre seno θ dy. A partir daqui, a gente vai poder integrar diretamente. Então, eu coloquei aqui as constantes para fora, retirei da integral, ρg vem da pressão, e b sobre seno θ vem do dA como função de dy. E nos resta uma integral de y dy com os limites de 0 até h. Uma integral trivial. E a gente vai ter como primitiva dessa função meio de y², analisando nos limites, a gente vai ter que f vai ser ρgb sobre 2 seno θ h². Agora que a gente tem a magnitude de f em mãos, a gente pode fazer uma análise vetorial aqui para encontrar justamente qual vai ser a resultante. Então, eu só transladei os dois vetores, o vetor força direita e o vetor força esquerda, para um sistema de coordenadas. Coloquei os três vetores partindo da origem, isso é totalmente válido. E um pouco de geometria vai mostrar que o ângulo que ambos os vetores f direita e f esquerda fazem com a vertical vai ser também θ. Então, a partir daqui, a gente vai ter que as componentes horizontais de f esquerda e f direita vão se cancelar, por terem a mesma magnitude, pelos vetores terem a mesma magnitude, e as componentes verticais vão se adicionar, de forma que, considerando esse referencial para baixo, a gente tem que R vai ser a força sobre a base menos 2F cosseno θ. Aqui eu vou substituir os valores que eu encontrei primeiro da força base, que encontrei na letra A, e o da força F que eu encontrei anteriormente aqui. E lembrando que essa mesma relação aqui, na versão com os tamanhos completos, né, os tamanhos totais, a gente tem que L sendo θ vai ser H. Né? A componente vertical de L é H. A partir daqui a gente tem que L é igual a H sobre seno θ, e eu vou substituir esse H sobre seno θ aqui na minha equação para R. De forma que eu vou ter R igual a ρg AB menos ρg B HL cosseno θ, eu vou colocar ρg HB em evidência. E, finalmente, sendo R a resultante das forças sobre as paredes do prisma, R vai ter módulo igual a ρg HB vezes A menos L cosseno θ. E vai ser para baixo, né? Considerando a simetria da base do prisma, se a simetria se manter, para qualquer prisma, para qualquer base desse prisma, em que as arestas façam um ângulo θ com horizontal, a gente vai ter que esse resultado se mantém. E aqui, em particular, a gente pode ver que esse parêntese aqui é sempre positivo, porque, de novo, considerando a simetria vertical daquela base, triângulo isósceles ou trapézio isósceles, a gente tem que L cosseno θ, o valor L cosseno θ nunca vai ser maior do que A sobre 2.
É fácil visualizar isso e é fácil provar que, mantendo uma base simétrica verticalmente, o valor máximo da quantidade de helicosseno θ vai ser A sobre 2. E quando a gente subtrai A sobre 2, a gente vai ter o valor da resultante no caso de um triângulo isósceles. Então, de fato, com algumas considerações razoáveis, a gente tem que essa resultante nunca vai ser menor do que um certo valor e muito menos nula ou negativa, sempre para baixo. E aqui, comparando com o peso do líquido, que é justamente o ponto em que a gente conecta com o paradoxo hidrostático, eu vou precisar calcular qual é o volume desse prisma, e para isso eu vou calcular a área dessa base, né? Agora eu tô olhando para essa face frontal como base, então eu vou calcular a área desse trapézio, e como eu falei, com L cosseno θ vai ser aqui, L cosseno θ vai ser a componente horizontal dessa aresta, e se a gente subtrair L cosseno θ duas vezes da base A, a gente vai ter justamente que, considerando a simetria, considerando um trapézio isósceles, a gente vai ter que a base menor vai ser A menos 2 L cosseno θ duas vezes a componente horizontal. Então, seguindo aqui, usando a fórmula da área do trapézio, né, basicamente a gente vai tirar a média das duas bases e multiplicar por H. Então a gente soma a base maior com a base menor, divide por 2, multiplica por H. Esse 2 aqui vai embora, a gente vai ter que a área do trapézio vai ser A menos L cosseno θ vezes H. E a partir daqui fica fácil encontrar o volume, porque como eu falei, a gente encontrar o volume desse prisma, a gente só precisa multiplicar por B, sendo B a dimensão que eu omiti aqui, seria a profundidade, e depois multiplicar pela densidade para encontrar massa, e depois multiplicar por G para encontrar o peso, que é o que eu fiz aqui. Peso mg vai ser ρ VG, sendo V o volume do prisma, e aqui a gente vai ter finalmente que o peso vai ser ρgHb vezes A menos L cosseno θ, que coincide com o valor que a gente encontrou anteriormente para a resultante das forças sobre todas as paredes do prisma. Coloquei aqui que é igual a R. Ou seja, a conclusão é que o peso do líquido se confunde com a resultante das forças devido à pressão. E dessa forma a gente consegue olhar para o paradoxo hidrostático com mais clareza. Se eu voltar aqui, no fundo é um pseudo-paradoxo, não é um paradoxo de fato, porque essas duas ideias aqui, que aparentemente eram conflitantes, elas na verdade são relacionáveis, no sentido de que o peso não vai ser apenas a força sobre a base, e sim a resultante da força que o líquido exerce sobre todas as paredes do reservatório. Então, em alguns casos particulares, a gente tem que essas duas forças são a mesma, né, tem a mesma magnitude, se coincidem, como no caso de um prisma reto aqui. A força sobre a base, é só a gente olhar para a nossa relação com um θ arbitrário, se θ for π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero, então a gente vai ter que a força sobre a base vai ser igual a R, se a gente olhar de novo lá para o resultado que a gente encontrou. Então, no caso de um prisma reto, a gente vai ter que as duas forças vão ser iguais. E justamente se a gente olhar para as forças sobre as paredes laterais, elas vão ser apenas horizontais. Então, elas vão se cancelar. No caso desse recipiente aqui, acontece algo semelhante. A força sobre a base também vai ser igual ao peso, porque se a gente olhar para as forças que o líquido exerce sobre as paredes laterais, elas
elas vão manter essa simetria de forma que as componentes horizontais se anularão e as componentes verticais também se anularão. Então, a resultante também vai ser igual à força sobre a base. Mas em casos mais complicados, como, por exemplo, no terceiro recipiente, a gente vai ter que o peso vai ser, na verdade, maior, como a gente pode intuir, do que a força sobre a base, porque a gente vai ter aqui componentes verticais para baixo das forças sobre as paredes do reservatório. No caso em que fosse mais fechado, por exemplo, eu acredito que nesse caso aqui, não é tão claro que existem superfícies curvas aqui, mas eu acredito que, nesse caso, o peso vai ser menor do que a força sobre a base aqui, porque a gente vai ter componentes verticais para cima na resultante. Então, a gente pode concluir dizendo que essas duas ideias aqui, aparentemente, são contraditórias, mas, fazendo a conta, a gente vê que elas são completamente conciliáveis. Então é isso. Obrigado pela atenção. Eu espero ter sido coerente e até mais.